Hoje nós vamos entrar no 14º dia de leitura da Maratona Bíblica. Capítulo 43 vai falar sobre os irmãos de José descerem outra vez ao Egito. Versículo 1. A fome persistia gravíssima na terra. Tendo eles acabado de consumir o cereal que trouxeram do Egito, disse-lhe seu pai: Voltai e comprai-nos um pouco de mantimento. Mas Judá lhe respondeu fortemente, nos protestou o homem, dizendo: Não me vereis o rosto, senão se o vosso irmão não vier conosco. Se resolveres enviar conosco o nosso irmão, desceremos e te compraremos mantimento. Se, porém, não o enviares, não desceremos, pois o homem nos disse: Não me vereis o rosto, se o vosso irmão não vier convosco. Disse-lhe Israel: Por que me fizestes esse mal, dando a saber àquele homem que tinhas outro irmão? Responderam ele: O homem nos perguntou particularmente por nós e pela nossa parentela, dizendo: Vive ainda vosso pai? Tendes outro irmão? Respondemos-lhes segundo as suas palavras. Acaso poderíamos adivinhar que haveria de dizer: Trazei vosso irmão? Com isto disse Judá a Israel, seu pai: Envia o jovem comigo, e nos levantaremos e iremos, para que vivamos e não morramos, nem nós, nem tu, nem nossos filhinhos. Eu serei responsável por ele, da minha mão o requerirás. Se eu tu não trouxer e não te puser à presença, serei culpado para contigo para sempre. Se não nos tivéssemos demorado, já estaríamos com certeza de volta a segunda vez. Respondeu-lhes Israel, seu pai: Se é tal, fazei, pois isto: tomai do mais precioso desta terra, nos sacos para mantimento, e levai de presente a este homem um pouco de bálsamo, um pouco de mel, aromatas e mirra, nozes e pistácia e amêndoas. Levai também dinheiro em dobro, e o dinheiro restituído na boca dos sacos de cereal. Tomai e levai-lo convosco. Pode bem ser que fosse engano. Levai também vosso irmão. Levantai-vos e voltai àquele homem. Deus Todo-Poderoso vos dê misericórdia perante o homem, para que vos restitua o vosso outro irmão e deixe vir Benjamim. Quanto a mim, se eu perder os filhos, sem filhos ficarei. Aí José vai hospedar seus irmãos, versículo 15. Tomaram, pois, os homens os presentes, o dinheiro em dobro e Benjamim. Levantaram-se, desceram ao Egito e se apresentaram perante José. Vendo José Benjamim com eles, disse ao despenseiro de sua casa: Leva estes homens para casa, mata rezes e prepara tudo, pois estes homens comerão comigo ao meio-dia. Fez ele como José lhe ordenara e levou os homens para a casa de José. Os homens tiveram medo porque foram levados à casa de José e diziam: É por causa do dinheiro que da outra vez voltou nos sacos de cereal para nos acusar e arremeter contra nós, escravizar-nos e tomar-nos nossos jumentos. E se chegaram ao mordomo na casa de José e lhe falaram à porta e disseram: Aí, meu senhor, já uma vez descemos a comprar mantimento. Quando chegamos à estalagem, abrindo os sacos de cereal, eis que o dinheiro de cada um estava na boca do saco de cereal, nosso dinheiro intacto. Tornamos a trazê-lo conosco. Trouxemos também outro dinheiro conosco para comprar mantimento. Não sabemos quem tenha posto nosso dinheiro no saco de cereal. Ele disse: Pai seja convosco, não temais, o vosso Deus e Deus de vosso pai vos deu tesouro nos sacos de cereal. O vosso dinheiro me chegou a mim, e lhes trouxe fora a Simeão. Depois levou o mordomo aquele homem à casa de José e lhes deu água. E eles lavaram os pés, também deu ração aos seus jumentos, então prepararam o presente para quando José viesse ao meio-dia, pois ouviram que ali haviam de comer. Chegando José à casa, trouxeram-lhe para dentro o presente que tinha em mãos, e prostrando-se perante ele até terra. Ele lhes perguntou pelo seu bem-estar e disse: Vosso pai, o ancião, de quem me falaste, vai bem?
ainda vive? Responderam: Vai bem o teu servo, nosso pai vive ainda. E abaixaram a cabeça e prostraram-se. Levantando José os olhos, viu Benjamim, seu irmão, filho de sua mãe, e disse: É este o vosso irmão mais novo, de quem falaste? E acrescentou: Deus te conceda a graça, meu filho. José se apressou e procurou onde chorar, porque se movera no seu íntimo para com seu irmão. Entrou na câmara e chorou ali. Depois lavou o rosto e saiu. Conteve-se e disse: Servi a refeição. Serviram-lhe a ele a parte, e a eles também a parte, e a parte aos egípcios que comiam com ele, porque aos egípcios não lhes era lícito comer pão com os hebreus, porquanto é isso abominação para os egípcios. E assentaram-se diante dele o primogênito segundo a sua primogenitura, e o mais novo segundo a sua menoridade. Disto os homens se maravilhavam entre si. Então lhes apresentou as porções que estavam diante dele. A porção de Benjamim era 5 vezes mais do que a de qualquer um deles, e eles beberam e se regalaram com ele. Gênesis capítulo 44 vai falar sobre o estratagema de José para deter seus irmãos. Versículo 1 diz: Deu José esta ordem ao mordomo de sua casa: Enche de mantimento os sacos que estes homens trouxeram, quanto puderem levar, e põe o dinheiro de cada um na boca do saco de mantimento. O meu copo de prata poloás na boca do saco do mantimento do mais novo, com o dinheiro do seu cereal. E assim se fez segundo José dissera. De manhã, quando já claro, despediram-se estes homens, eles com os seus jumentos. Tendo saído eles da cidade, não se havendo ainda distanciado, disse José ao mordomo de sua casa: Levanta-te e segue após esses homens, e alcançando-os, lhes dirás: Por que pagastes mal por bem? Não é este o copo em que bebe o meu senhor, por meio de qual faz as suas adivinhações? Procedestes mal no que fizestes. E alcançou-os e lhes falou estas palavras. Então lhes responderam: Por que diz meu senhor tais palavras? Longe estejam teus servos de praticar semelhante coisa. O dinheiro que achamos na boca dos sacos de mantimento tornamos a trazer-te desde a terra de Canaã. Como, pois, furtaríamos da casa do teu senhor prata ou ouro? Aquele dos teus servos com quem for achado morra, e nós ainda seremos escravos do meu senhor. Então lhes respondeu: Seja conforme as vossas palavras. Aquele com quem se achar será o meu escravo, porém vós sereis inculpados. E se apressaram, e tendo cada um posto o saco de mantimento em terra, o abriu. O mordomo os examinou, começando do mais velho e acabando no mais novo. E achou-se o copo no saco do mantimento de Benjamim. Então rasgaram suas vestes e, carregados de novo os jumentos, tornaram à cidade. Aí vai falar sobre a defesa de Judá, versículo 14. E chegou Judá com seus irmãos à casa de José. Este ainda estava ali, e prostraram-se em terra diante dele. Disse-lhe José: Que é isto que fizeste? Não sabias vós que tal homem como eu é capaz de adivinhar? Então disse José: Que responderemos ao meu senhor? Que falaremos? E como nos justificaremos? Achou Deus a iniquidade de teus servos. Eis que somos escravos do meu senhor, tanto nós como aquele cuja mão se achou o copo. Mas ele disse: Longe de mim que eu tal faça. O homem em cuja mão foi achado o copo, esse será meu servo. Vós, no entanto, subi em paz para vosso pai. Então Judá se aproximou dele e disse: Senhor meu, rogo-te, permite que teu servo diga uma palavra aos ouvidos do meu senhor, e não se acenda a tua ira contra o teu servo, porque tu és como o próprio Faraó. Meu senhor perguntou aos teus servos: Tendes pai ou irmãos? E respondemos a meu senhor: Temos pai, já é velho, e um filho da sua velhice, o mais novo, cujo irmão é morto, e só ele ficou de sua mãe e seu pai o ama. Então disseste a teus servos: Trazei-mo para que ponha os olhos sobre ele. Respondemos ao meu senhor: O moço não pode deixar a casa, não pode deixar o pai, se deixar o pai, ele morrerá. Então disseste a teus servos: Se vosso irmão mais novo não descer convosco, nunca mais me vereis o rosto.
Tendo nós subido, o teu servo, meu pai, a ele repetido as palavras do meu senhor, disse nosso pai: Tornai, comprai-nos um pouco de mantimento. Nós respondemos: Não podemos descer mais se nosso irmão mais novo não for conosco. Desceremos, pois não podemos ver a face do homem se este nosso irmão mais novo não estiver conosco. Então nos disse o teu servo, nosso pai: Sabeis que minha mulher me deu 2 filhos. Um se ausentou a mim, e eu disse: Certamente fui despedaçado e até agora não mais o vi. Se agora também tirardes este da minha presença e lhe acontecer algum desastre, fareis descer as minhas cãs com pesar à sepultura. Agora, pois, indo eu a teu servo, meu pai, e não indo o moço conosco, visto a alma estar ligada com a alma dele, vendo ele o moço não estar conosco, morrerá. E teus servos farão descer as cães de teu servo, nosso pai, com tristeza à sepultura, porque teu servo se deu por fiador por este moço para com o meu pai, dizendo: Se eu não tornar a trazer-te, serei culpado para com o meu pai todos os dias. Agora, pois, fique teu servo em lugar do moço por servo do meu senhor, e o moço que suba com meus irmãos. Porque como subirei ao meu pai se o moço não for conosco, para que não veja o mal que o meu pai sobrevirá? Capítulo 45, que vai falar sobre José se dar a conhecer aos seus irmãos. Diz assim a partir do versículo 1. Então José, não conseguindo se conter diante de todos os que estavam com ele, gritou: Saiam todos da minha presença. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam e também a casa de Faraó. E disse a seus irmãos: Eu sou José, meu pai ainda está vivo. E seus irmãos não lhe puderam responder, de tão assustados que ficaram diante dele. E José disse aos seus irmãos: Agora cheguem perto de mim. E eles se chegaram. Então ele disse: Eu sou José, o irmão de vocês, que vocês venderam para o Egito. Agora, pois, não fiquem tristes nem irados contra vocês mesmos por terem me vendido para cá, porque foi para a preservação da vida que Deus me enviou adiante de vocês. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vocês para que fosse conservado para vocês o remanescente na terra, e para que a vida de vocês fosse salva por meio de um grande livramento. Assim, não foram vocês que me enviaram para cá, e sim Deus, que me fez vir como que um pai de Faraó e senhor de toda a casa, e como governador em toda a terra do Egito. Voltem depressa para junto de meu pai e digam a ele: Assim manda dizer o filho de José: Deus me pôs por senhor em toda a terra do Egito. Venha para junto de mim, não demore. O Senhor habitará na terra de Gozém e estará perto de mim. O Senhor, os seus filhos, os filhos de seus filhos, os rebanhos, o seu gado e tudo o que lhe pertence. Ali eu o sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome. Do contrário, acabará empobrecendo o Senhor, a sua casa e tudo o que lhe pertence. José continuou: Eis que vocês mesmos estão vendo, e meu irmão Benjamim vê também, que sou eu mesmo que está falando com vocês. Anuncie meu pai toda a minha glória no Egito e tudo o que vocês puderam ver. Vão depressa e tragam o meu pai para cá. E lançando-se ao pescoço de seu irmão Benjamim, chorou. E abraçado com ele, Benjamim também chorou. José beijou todos os seus irmãos e chorou abraçado com eles. Depois, os seus irmãos falaram com ele. Agora vai falar sobre Faraó. Ouvi falar dos irmãos de José. Versículo 16. Fez-se ouvir na casa de Faraó esta notícia. Chegaram os irmãos de José. E Faraó e seus oficiais ficaram contentes com a notícia. Então Faraó disse a José: Diga aos seus irmãos que façam o seguinte: carreguem os animais e voltem para a terra de Canaã.
Peguem o pai e as famílias de vocês e venham para junto de mim. Eu lhes darei o melhor da terra do Egito, e vocês comerão a fartura da terra. Ordene que façam também isto. Levem da terra do Egito carretas para trazer os filhinhos e as mulheres de vocês. Tragam o pai de vocês e venham. Não se preocupem com as suas coisas, porque o melhor de toda a região do Egito será de vocês. E os filhos de Israel fizeram assim. José lhes deu carretas, conforme a ordem de Faraó também lhes deu mantimento para a viagem. A cada um deles deu roupas novas, mas a Benjamim deu 300 moedas de prata e 5 roupas novas. Também enviou a seu pai 10 jumentos carregados do melhor do Egito e 10 jumentas carregadas de cereais e pão, e mantimento para a viagem do pai. E despediu seus irmãos. Ao partirem, disse-lhes: Não briguem pelo caminho. Então partiram do Egito e vieram à terra de Canaã. E Jacó, seu pai. E lhes disseram: José ainda vive e é governador de toda a terra do Egito. Com isto, o coração lhe ficou como sem bater, porque não podia acreditar no que diziam. Mas quando eles contaram tudo o que José havia falado e como ele viu as carretas que José havia mandado para levá-lo ao Egito, o espírito de Jacó, o pai deles, reviveu. Israel disse: Basta, o meu filho José ainda vive. Irei e o verei antes que morra. Agora vamos ler o capítulo 46, que vai falar sobre José e sua família vão para o Egito. Diz assim o versículo 1. Israel partiu com tudo o que possuía e chegou a Berseba e ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaque, seu pai. Deus falou a Israel em visões de noite e disse: Jacó, Jacó. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então disse: Eu sou Deus, o Deus do seu pai. Não tenha medo de ir para o Egito, porque lá eu farei de você uma grande nação. Eu irei com você para o Egito e certamente farei com que você volte de lá. A mão de José fechará os seus olhos. Então Jacó saiu de Berseba. Os filhos de Israel levaram seu pai Jacó, os filhinhos e as mulheres deles nas carretas que Faraó havia mandado para o levar. Levaram o gado e os bens que haviam adquirido na terra de Canaã e foram para o Egito. Jacó e toda a sua descendência, seus filhos e os filhos de seus filhos, suas filhas e as filhas de seus filhos e toda a sua descendência, levou-os consigo para o Egito. São estes os nomes dos filhos de Israel: Jacó e seus filhos que foram para o Egito. Ruben, o primogênito de Jacó, os filhos de Ruben: Enoque, Palu, Esrom e Carme. Os filhos de Simeão: Gemuel, Jamim, Oade, Jaquim, Zoar e Saul, filho de uma mulher cananeia. Os filhos de Levi: Gerson, Coate e Merari. Os filhos de Judá: Onã, Selá, Pérez e Zera, e Onã, porém morreram na terra de Canaã. Os filhos de Pérez foram Ezon e Amu. Os filhos de Issacar: Tola, Puvá, Jó e Cisrom. Os filhos de Zebulon: Sered, Elon e Jaleel. São estes os filhos de Lia, que ela teve com Jacó em Padã-Arã, além de Diná, sua filha. Ao todo, seus filhos e suas filhas eram 33 pessoas. Os filhos de Gade: Zifion, Ag, Suni, Esbom, Eri, Arode e Areli. Os filhos de Azer: Imná, Isvá, Isvi, Berias e Sera, irmã deles. Os filhos de Berias foram Eber e Malquiel. São estes os filhos de Zilpa, a qual Labão deu a filha Lia. Estes ela teve com Jacó, a saber, 16 pessoas. Os filhos de Raquel, mulher de Jacó, José e Benjamim. A José, na terra do Egito, nasceram Manassés e Efraim. São os filhos que teve com Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On.
Os filhos de Benjamim: Belá, Bequer, Asbel, Gerá, Naamã, Ei, Ros, Mupim, Upim e Arde. São estes os filhos de Raquel que nasceram a Jacó, ao todo 14 pessoas. Os filhos de Dan: Uzim. Os filhos de Naphtali: Jazeel, Guni, Jezer e Silém. São estes os filhos de Bila, a qual Labão deu à sua filha Raquel, e estes ela teve com Jacó, ao todo 7 pessoas. Todos os que foram com Jacó para o Egito, que eram os seus descendentes, fora as mulheres dos filhos de Jacó, eram 66 pessoas. E os filhos de José, que lhe nasceram no Egito, eram 2. Todas as pessoas da casa de Jacó, que entraram no Egito, foram 70. Agora vai falar sobre o encontro de José com seu pai, versículo 28. Jacó enviou Judá diante de si a José para que soubesse encaminhá-lo a Gozém. E chegaram à terra de Gozém. Então José aprontou sua carruagem e foi ao encontro de Israel, seu pai, a Gozém. Apresentou-se, lançou-se ao pescoço de seu pai e chorou assim um longo tempo. Israel disse a José: Já posso morrer, pois vi o rosto e sei que você ainda está vivo. E José disse aos seus irmãos e à casa de seu pai: Partirei e darei notícia a Faraó, dizendo: Meus irmãos e a casa de meu pai, que estavam na terra de Canaã, vieram para junto de mim. Os homens são pastores, criadores de gado, e trouxeram consigo seu rebanho, o seu gado e tudo que tem. Quando, pois, Faraó mandar chamá-los e perguntar: Qual é o trabalho de vocês? Respondam: Estes seus servos foram criadores de gado, desde a mocidade até agora, tanto nós como nossos pais. Assim vocês poderão morar na terra de Gósen, porque todo pastor de rebanho é abominação para os egípcios. Que Deus abençoe você. Até amanhã.